Insights, o podcast do Bradesco. A gente está tentando levar isso para o governo brasileiro, de que, olha, nós não estamos trazendo só veículos elétricos, nós estamos trazendo tecnologia, né? Transferindo tecnologia, né? Trazendo para cá. É muito difícil você parar uma linha de montagem e falar, vou parar e mudar para elétrico. Não é assim, né? Então, por isso que há muita resistência no mercado. Mas a gente acredita que com o tempo isso vai passar. E hoje, o transporte de carga de larga distância e para pesados tem que ser hidrogênio. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. No Insights de hoje, vamos conhecer melhor a Higer Brasil, uma fabricante chinesa de ônibus que já está fazendo alguns testes com veículos elétricos e trazendo tecnologia avançada para as cidades brasileiras. Para falar sobre isso, nossa conversa hoje é com Marcelo Barella, diretor de vendas da Higer para as Américas. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Insights. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco sobre os projetos da Higer aqui no Brasil, não só no Brasil, na América do Sul também. Então, eu estou à disposição de vocês. Perfeito. Quem está conosco para essa conversa também é o André Miles, superintendente sênior de negócios do Bradesco Corporate. Miles, obrigada por mais uma participação aqui no Insights. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Marcelo, eu vou te pedir para você contar um pouco da história da Higer aqui para os ouvintes, né? A gente sabe que ela foi fundada em 1998 e inicialmente era uma fabricante de ônibus, né? E quando é que a Higer começou a atuar nos veículos elétricos? Então, vamos comentar um pouquinho sobre a Higer, o histórico dela. Ela começou em 98 e ela faz parte do grupo Fujian, um grupo de várias indústrias do setor automotivo lá na China. E dentre elas, 3 são fabricantes de ônibus, né? Então, é a Higer, é a King Long e a Golden Dragon. Depois de todos esses anos, o grupo como é o maior fabricante de ônibus do mundo como grupo. Nós temos uma capacidade de fabricação de 85 mil ônibus por ano. Só a Higer tem uma capacidade de 35 mil ônibus. Então é um grande grupo, é um dos maiores fabricantes de ônibus do mundo, né? Só a Higer tem 10% do mercado chinês. E o início das atividades no setor elétrico, por incrível que pareça, deu-se em 99. E isso é um grande diferencial. Então, logo no início, né? Já. Mas obviamente não era o foco principal, porque naquela época você tinha todos os veículos comerciais eram Euro 2, Euro 3, né? Mas o governo da China já tinha o foco na questão do futuro, na questão da eletromobilidade, e já começou desde 99. E o que é muito importante, o que a gente também está trazendo para o Brasil, é uma cultura de você fazer parcerias com universidades. Então, para você hoje ter um veículo ou uma tecnologia, sem o acompanhamento de uma universidade, você não consegue atingir os níveis tecnológicos que a gente precisa. Você diz na questão de formação de engenheiros? Formação de engenheiro, formação de componentes, para gerir toda essa tecnologia que é como usar a energia dentro dos veículos. Então, para você ver, desde 99, a Higer se juntou com universidades locais da província e de outras do país para começar já a fazer o estudo para desenvolver essa tecnologia do ônibus elétrico, né? Então isso foi muito importante, que hoje é a grande diferença entre os veículos chineses e do resto do mundo. Porque se você tem uma indústria já em 99 desenvolvendo tudo isso, quer dizer, já passamos por todos os problemas que supostamente você tem
quando você troca uma tecnologia tão grande como do diesel para o elétrico, né? Uhum. E também em 2010, na verdade, nós começamos o projeto hidrogênio em 2006, que é praticamente Veículos movidos a hidrogênio. hidrogênios. E em 2010 nós assinamos um contrato de transferência de tecnologia com a Toyota para termos a célula de hidrogênio da Toyota. Então, você ter uma indústria que já vai fazendo esse tipo de investimento em tecnologia desde cedo é o grande diferencial que a gente encontra hoje nos veículos que a gente está introduzindo no Brasil, né? Uhum. Então isso é muito importante, pouca gente sabe, mas o investimento, tanto que a fábrica faz como o país faz, é importante. E a gente está tentando levar isso para o governo brasileiro, de que, olha, nós não estamos trazendo só veículos elétricos, nós estamos trazendo tecnologia, né? Transferindo tecnologia, né? Trazendo para cá. Uhum. A gente já tem contato com a Unicamp, que eu tenho bastante contato com eles. Eu quero que desenvolvamos juntos na questão, quando a gente tiver a fábrica, essa liberdade de, olha, gente, nós temos uma tecnologia. Você tem toda a parte de controles das baterias, o controle dos motores. É bem complexo o negócio, né? Então, é muito importante a gente informar isso, que hoje em dia a gente não tem muito essa informação. Então, a Higer hoje, ela atua em todos os segmentos de diesel, híbrido, hidrogênio, bateria e gás. Então nós temos todas essas 5 tecnologias, que no começo a gente usou mais diesel porque a China não era tão estruturada como... A matriz era movida a diesel. Né? E outros mercados também, né? Então hoje a gente exporta para 136 países, né? E isso é muito importante. Então, que ano vocês chegam no Brasil? Quando vocês chegaram? Eu cheguei em 2019. Eu cuidava da África, eu fiz toda a introdução do mercado da Higer na África, porque o Brasil sempre foi o fornecedor de ônibus e caminhões para a África. Então eu tinha todas as conexões e facilitava. E eu comecei na Higer em 2004. Também já participando de toda essa transição de uma fábrica pequena para uma fábrica de grande porte, né? Então foi muito importante essa experiência e trazer aqui para o Brasil em 2019 um veículo completamente diferente do que a gente tem hoje, né? E falando de fábrica, tem alguma data para a construção dessa planta aqui no Brasil? Localização, será que você pode dividir um pouquinho mais? A fábrica, sempre quando a gente iniciou o processo no Brasil de introdução da marca, sabíamos que era necessário a gente montar a fábrica aqui. Na verdade, ela não é uma fábrica, ela vai ser uma montadora, porque para você hoje fazer um investimento de montar uma fábrica, como a gente produz ônibus na China, você precisaria de um investimento de 350 milhões de dólares, né? Porque o processo de fabricação é muito profissional e complexo. Então a gente estruturou uma maneira de trazer a estrutura do ônibus, que isso eu vou explicar de novo para vocês, e utilizar componentes de fábricas já existentes aqui no Brasil. O ônibus tem uma tecnologia muito avançada. Então a estrutura dele a gente chama de integral, que aqui no Brasil é monobloco. Veículo elétrico, ele é muito sensível a peso e espaço. Se você tem muito peso, você perde espaço dentro do compartimento e você tem que levar menos pessoas. Então, hoje a tecnologia que a gente usa tanto na Europa como na China é a construção do ônibus num sistema integral. E aqui no Brasil é diferente, você tem um chassi e depois você coloca a carroceria. Mas isso perde uma eficiência muito grande. Nos carros a diesel não tem problema porque o motor empurra. Agora, quando você está falando de energia, qualquer peso extra, ele consome... É uma perda de eficiência. Eficiência. Então, a gente trouxe para o Brasil o sistema monobloco. E quando a gente fez o projeto,
Então a gente sabia que a gente tinha que poder usar os eixos da ZF, que está em Sorocaba, o motor da Dana, que está aqui em São Paulo, o ar-condicionado da Valeo, que também está em Vitória, o sistema de direção da Bosch, que está em Campinas. Então são parceiros que obviamente não têm essa produção local, porque não tem uma demanda importante, mas eles fora têm. E eles podem trazer esse sistema para serem montados aqui. Então, é geração de empregos também para a indústria de componentes, né? Então, é muito importante que nós estamos presenciando agora no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, uma mudança de tecnologia tão grande como foi do telex para o fax e do fax para a internet, né? Mudou a vida da gente. Sim. Do celular, que antes você tinha um telefone, agora você tem um celular. E na parte de transporte, isso vai acontecer. E aconteceu de uma maneira um pouco antecipada do que as grandes indústrias, tanto na Europa como no Brasil, esperavam, por causa da questão ambiental, de poluição. Houve uma necessidade de antecipar isso, né? E a única tecnologia que estava pronta para isso é a chinesa, porque ela começou cedo. Qual que é o diferencial dos veículos da Higer? Puxa, bastante. Em termos de eficiência, ele é total, né? Você tem uma redução de quase 60% no período de vida na parte de manutenção. Você tem uma redução significativa do gasto do diesel em comparação com o elétrico, né, com o gasto da energia, e principalmente é o serviço ao passageiro. Então, se você tem o layout de ônibus que a gente está trazendo para o Brasil, é de primeiro mundo, o ônibus que você tem na Europa e na China. E o principal é você dar um aspecto para o passageiro de segurança, como se ele estivesse andando no metrô. Então, a configuração interna do ônibus é feita dessa maneira. Depois, obviamente, a gente pode marcar um dia para vocês conhecerem. E, principalmente, é a acessibilidade, né? Então, hoje a gente implantou no Brasil um ônibus de transporte urbano de piso baixo total. Então, você entra com ele em piso baixo, não tem degrau, e você sai deles sem ter degrau também. Então não há porquê hoje... Mas tem um sistema de suspensão que abaixa e levanta ou não? Não, nós temos um sistema de ajoelhamento para que a pessoa entre mais fácil, mas diferente do que dos ônibus que tem hoje. Que você, hoje, com a modernidade que eu estava falando da transição do transporte urbano, hoje você tem um ônibus que chama low entry, que você entra baixo, mas sai alto. Então você entra um piso baixo, você não tem degrau, mas na hora de descer, você tem que descer 3 degraus. E para baixo todo santo ajuda. Mas é perigoso, né? Então é uma questão de segurança também. Então você hoje, a gente tem um problema de pessoas descapacitadas, você tem pessoas idosas, você tem pessoas, crianças. Então, se você dá a possibilidade de ter uma acessibilidade melhor, perfeita, você diminui uma série de riscos de acidentes, né? E outra, os ônibus são muito mais eficientes em termos de instrumentos para dar segurança, para não bater, né? Nós temos todos um sistema de câmera que pode ser linkado com um sistema de segurança de cada município. Então você está mostrando, você está trazendo para o Brasil também um serviço de transporte muito eficiente, moderno e seguro, diferente do que a gente tem no Brasil, né? Então esse é a grande intenção que a gente está trazendo agora para o mercado. Perfeito, principalmente no aeroporto, quando você está com mala. Então, no aeroporto também. Então esse é um item muito importante. Não tem nexo você sair do avião e entrar no ônibus e entrar subindo, né? E ficar lá em cima. Então demora mais, né? E você tem uma agilidade tanto na entrada como na saída. Então, a questão que a gente está trazendo para o Brasil é trazer um carro muito moderno. E, obviamente, isso impacta
no mercado atual aqui em São Paulo, né? E no Brasil como um todo. Os fabricantes locais não têm essa condição de oferecer um carro tão moderno, né? Tão eficiente como a gente tem feito. A gente tem feito vários testes em vários municípios de São Paulo, do Brasil, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, várias cidades importantes onde a gente o passageiro já consegue entender que ele tem um Wi-Fi mais rápido, ele consegue carregar não só no assento, mas também nos balaústres, onde as pessoas em horário pico ficam. O único vai carregar, a gente tem carregador e os próprios assentos são melhores, né? Então isso... Ar-condicionado ecológico. A gente se preocupou muito em trazer um tratamento UV para os vidros, né? Porque o ar-condicionado hoje, ele é o grande vilão do carro elétrico, né? Então, se você não tiver uma construção de isolamento térmico, o ar-condicionado vai trabalhar muito mais e ele vai consumir muito mais. Uhum. Então, se você tem uma construção bem feita dos dutos de ar e com não incidência dos raios solares, você consegue ter dentro do ônibus um ambiente muito melhor para o funcionamento do ar-condicionado, né? Uhum. Então, acho que eu estou indo a mais do que as perguntas, né? Marcelo, a gente falou muito de mobilidade urbana, né? Então, focado ali dentro da cidade, mas a Higer pretende negociar a expansão de ônibus, né? De frotas para viagens interurbanas, né? Então, com quais cidades, quais prefeituras vocês estão conversando, né? A gente viu que já existem testes, como você mencionou, né? Em diversas cidades. A gente pode citar aí Ribeirão Preto, Salvador, Cuiabá. Como é que estão esses testes e o encaminhamento dessas parcerias? Olha, agora a mobilidade elétrica urbana é um ponto muito importante para todos os municípios de São Paulo, principalmente para as grandes cidades, né? Está falando com cidades de 300 a 1 milhão de habitantes, fora as grandes, né? Então a gente está participando de todos os projetos, né? A gente tem tanto veículos para o setor urbano central como interurbano, para transporte entre as cidades satélites de cada metrópole, né? E estamos com performance além do esperado. A gente foi... Cascavel foi a primeira cidade que fez uma licitação para ônibus elétrico e nós ganhamos, né? E já entregamos as 15 primeiras unidades. São 13 tipo padrão e 2 articulados. E o edital previa que a gente tivesse que ter no mínimo 250 km de autonomia, né? E a gente está superando isso, entregando 300 até 400 km por carga. Uhum. Isso é muito importante também, né? Então, nós estamos bastante animados com isso. E esse será o grande diferencial da Higer, que é a tecnologia vindo com segurança e performance, né? Porque hoje a operação de transporte no Brasil ela é muito complexa, né? Você tem cidades que têm boa topografia, mas você tem cidades que têm péssima topografia. Se você não consegue entregar um ônibus que tem uma autonomia solicitada, o que vai fazer? O município vai ter que exigir que a empresa de ônibus coloque mais ônibus para dar vazão ao fluxo de transporte das pessoas. Então, o diferencial da Higer, pela questão de peso, pela questão estrutural de como construir o veículo, pode entregar essa quilometragem que os municípios exigem, né? Uhum. Porque eles estão fazendo grandes investimentos a um largo prazo. Então, se esse ônibus não durar e não tiver autonomia, quem vai sair perdendo vai ser o próprio município que está fazendo investimento, né? Muitos municípios estão comprando os ônibus para entregar aos operadores, manter o valor do ticket para que seja mais barato para o passageiro, mas com um diferencial de transporte super moderno, né? Sim. Nesse tema de eletrificação, a infraestrutura ela é um desafio aqui no Brasil ainda, principalmente para carros leves. Uhum.
Esse também é um desafio para vocês? Como é que você vê a expansão disso, esse crescimento no Brasil? Eu acho que tem que ser programado, né? Então, você tem que... Cada projeto não é... vou colocar 400 ônibus ou 2.000 ônibus, e sem pensar na infraestrutura, né? O Brasil tem energia, você precisa fazer investimento programado para poder servir esses projetos de transporte, não só de projetos de ônibus, mas vai vir também de caminhões, né? Então, São Paulo é uma demonstração disso, que está sendo feito da maneira correta, que é, olha, não consigo instalar tudo de uma vez, mas de uma maneira programada e com uma cronologia boa, a gente consegue fazer. Mas o importante também é fazer, por exemplo, como o Cascavel fez. Quando ele fez o projeto, ele tinha um projeto da planta solar por painéis, uma usina de geradora de energia com lixo, né? Então, eles montaram um pacote que essa infraestrutura de energia já supre a frota que vai andar na cidade. E é isso que a gente tem que copiar, o que Cascavel fez, né? Obviamente, cada cidade tem um tamanho diferente. Mas dá para fazer, é programar seriamente o como fazer isso, né? E a gente, obviamente, a Higer aqui no Brasil é representada pela TVX Motors, que é um grupo brasileiro, que tem como padrão não só vender o ônibus, mas ajudar também em construir em todos os projetos, não só a venda, mas a infraestrutura, tanto de energia como de recarga com carregador, né? Porque não é só você ter o ônibus, você precisa ter o ônibus e o carregador. Perfeito. Manter o ônibus e o carregador e o sistema de energia. Então, a TVX tem essa proposta também que é muito importante. Marcelo, falando especificamente dos veículos movidos à eletricidade, que usam bateria, né? Primeiro, eu ia te perguntar qual que é a vida útil, né, dessas baterias e como se dá o descarte da bateria, o final da vida útil dela, né? Isso ainda é um desafio para a indústria em geral. E aí, né, na sequência dessa pergunta, o uso da bateria extra demanda mais espaço ali no veículo, né? Isso reduz o rendimento, a eficiência do veículo? Boa pergunta. Vamos lá. A vida útil da bateria ela é muito longa. A bateria, hoje a gente trabalha com a bateria da CATL. A CATL é uma das maiores fornecedoras de baterias do mundo no setor automotivo, tem 36% do mercado. Então, hoje eles fazem a bateria com garantia de 8 anos, porque a bateria, conforme ela vai sendo usada, ela tem uma degradação. Uhum. E a CATL garante que até 8 anos ela tem uma degradação no máximo de 20%. Uhum. Por quê? Porque ela tem todo um sistema. Quanto mais você carrega, mais ela tem um número de ciclos. Igual a bateria do celular, né? Que a gente sabe que vai... Mais chega ou uma menos, hora que né? não... No setor automotivo é melhor. Então não é que ela acaba, ela deixa de ter aquela performance para dar autonomia. E às vezes você precisa trocar os sets. Mas não quer dizer que ela acabe. Você pode usar essa bateria em outras atividades, como carregadores, estações de reserva de energia. E na parte de descarte, hoje a CATL já tem um programa de reutilização muito, muito grande. Uhum. Então, e outras tecnologias estão avançando demais. Uhum. Pra você ter uma ideia, nós começamos em 2021 introduzindo um ônibus, ele tinha 12 packs de bateria, 385 kW. Hoje, as tecnologias que a gente já entrega no segundo semestre, agora no 2025, nós temos 9 packs, já foram uma redução. Então, porque pesa também, né? Pesa. É o peso da bateria. Né? Hoje um ônibus pesa... Um ônibus de 12 metros tem 2,5 toneladas de bateria.
Agora, com essa redução, você reduz o espaço, porque as baterias começam a ficar mais finas, mais leves e mais eficientes. Né? Nós já temos até uma nova geração de baterias que vai vir, não agora, mas que são muito diferentes do que a gente vai ter agora, né? Que essa é mais nova. Então, só que ela precisa ter um período de testes para dar garantia que o negócio funcione. Então, hoje, a gente já tem uma tecnologia nova de bateria que vai ter redução no peso e no volume. As baterias são mais reduzidas. E, obviamente, a gente, como falou, ela vai tendo menos peso, eu tenho mais performance. E olhando para o portfólio da Higer, a gente vê que tem vans e ônibus, micro-ônibus. Né? Existe alguma pretensão de fabricação ou construção desses veículos aqui no Brasil? De repente fazer do Brasil um hub de exportação para a América do Sul? Não, isso é básico. A gente, em 2022, a Higer lançou uma linha de caminhões. Como a Higer é líder no setor de ônibus, tanto em hidrogênio como bateria, começou a haver uma necessidade na própria China de entregar produtos para transporte de carga, né? Então, a gente vai trazer, agora em novembro chega o primeiro caminhão de 48 toneladas, né? E 2 vans. Uma que vai servir para cargo, que é uma van que a gente trouxe especialmente para o Brasil, usando a tecnologia nova da CATL, para dar uma autonomia muito maior do que já estava tendo aqui no mercado. E com a fábrica aqui no Brasil, realmente nós seremos o ponto de distribuição, né, dando força para a produção local e também de treinamento, de peças de reposição. E isso já deu um resultado. Com esse projeto do Brasil, a gente conseguiu fechar com o Uruguai, com a CUTSA, uma das maiores empresas de lá, uma programação de 500 unidades, 100 por ano. Então, esse ano a gente entrega 100 feitos na China e a gente espera fazer isso já em 2025, made in Brasil. Ótimo. Então, a gente está desenvolvendo toda a parte de vidros aqui e serve para exportação desses componentes e a gente barateia também todo o sistema. Marcelo, você falou aqui da importância, né, da capacitação de mão de obra e das parcerias com universidades. E a gente sabe que a Higer tem um centro de treinamento em Suzhou, na China. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses centros, como é que se dão os treinamentos. Não é só treinamento, a gente faz testes, né, dos componentes. Né? A Higer investiu quase 30 milhões de dólares nessa unidade de desenvolvimento, né? Que chama R&D. Isso é muito importante, porque a gente, como te comentei, em 99 a gente começou com as universidades, mas isso nunca acabou, né? Isso continua até hoje. Então, muitos equipamentos que a gente consegue melhorar devido à necessidade de ter uma performance cada vez melhor, você precisa ter um centro técnico, um centro de verificação moderno para a gente dar eficiência nesse negócio, né? Eu costumo dizer que a indústria hoje de ônibus elétricos, ela, guardada as devidas proporções, ela é bem parecida com o aéreo, porque se você analisar hoje, os aviões, eles estão cada vez melhores em performance, eles estão cada vez melhores em economia, e isso se dá com a utilização de componentes novos. Por que a gente é quase 3 toneladas mais leve que um ônibus produzido aqui no Brasil? É questão de você utilizar materiais que são extremamente leves, mas são extremamente resistentes, que possam, né, resistir a pelo menos uma vida útil de 15 anos. Né? Então a gente tem essa necessidade de ter esse departamento para a evolução de todos os nossos produtos. Né? Então a gente já está conseguindo uma redução de peso nos nossos veículos consideráveis. A gente lançou agora, há uns 3 meses, uma linha nova de ônibus rodoviários, né? Porque tivemos uma redução de 20% do peso.
e eficiência muito melhor, né? O ônibus não vai deixar de ter segurança por ele é mais leve, né? É porque a questão dos materiais, né? E aí você tem linhas desenhadas para o Brasil? Nós criamos o Brasil é um país muito particular, né? Então, por exemplo, teve muito investimento da Higer de utilizar as linhas, né, que a gente desenvolve. Por exemplo, nós estamos trazendo a linha Azuri, que é a mais nova, né? Só que ele foi feito para a China e para alguns mercados. Então, para atender o mercado brasileiro, a gente tem que seguir uma norma, a BNT 15570. Fala, Marcelo, você tem que ter 550 de corredor, o degrau tem que ser assim, assado. Então, na verdade, a gente teve que refazer todo o projeto Azuri para atender o mercado brasileiro. E agora a gente conseguiu verificar que o mercado brasileiro, com o veículo brasileiro, a gente consegue atingir todos os mercados da América do Sul e Central e o próprio Estados Unidos. Perfeito. Então foi até um benefício que a gente teve, né? Mas não é fácil, é complexo, tem que fazer bastante investimento. E nesse tema de complexidade, falando um pouco de imposto, a gente sabe que a alíquota de importação deve chegar a 35%, ligado a uma variação cambial que está um pouco estressada. Como é que você vê isso de risco, impacto para o negócio de importação? O risco é só se o Brasil fechar o mercado e proibir a importação. Mas quando a gente iniciou, nós já desde o início nós tínhamos uma alíquota de 35%. Que é um caso delicado, né? Porque quando nós começamos, o carro tinha um imposto de importação zero e o caminhão elétrico também tinha um imposto de importação zero. A gente não entendia por que o ônibus que carrega pessoas, você teria um índice de 35, quer dizer, você está beneficiando um carro para levar carga, pagando zero imposto de importação e de pessoas 35, né? Aí o governo mudou e agora carro está indo para 35, caminhão indo para 35. Então nós já começamos com 35, mas é triste, né? Porque o setor de transporte urbano é muito sensível a preço, né? Investimento. Então, se houvesse uma flexibilização do governo nesse sentido, todos seriam beneficiados. Obviamente existe um lobby muito grande da indústria nacional para conter isso. E por essa razão a gente entendeu isso desde o começo e vamos ter a nossa montadora aqui no Brasil. Perfeito. Marcelo, na sua opinião, qual que é o futuro do modal rodoviário? Ele deve continuar a ter um grande espaço, como tem hoje, né? Mas com o uso de outros combustíveis nos caminhões e ônibus, e as viagens rodoviárias, né? E falando do transporte de passageiros mesmo, né? Porque, segundo a Agência Nacional de Transportes, a ANTT, em 2023, 43 milhões de pessoas viajaram de ônibus, que representam um aumento de 2,3% em relação a 2022. Então, como é que você está vendo aí esse potencial de crescimento desse mercado? Não, eu acho muito grande. O Brasil é um país continental, né? Onde, eu não sei a porcentagem, mas com certeza mais de 90% é feito por estradas, porque a gente não tem uma infraestrutura férrea. Não tem ferrovia, né? Não tem pouca ferrovia. Não tem cabotagem, não tem nada. Então, você fica... muita distância e rodovia. Eu vejo que no setor urbano a bateria ainda vai participar por um grande tempo. Agora, no setor de larga distância, não tem outra alternativa se não for hidrogênio. E aí que a gente vai entrar forte. Por quê? Porque, conforme nós temos uma grande experiência nisso e não tem jeito. Porque se você hoje fizer um ônibus rodoviário São Paulo, para atender São Paulo, Rio de Janeiro, ele vai ocupar todo o bagageiro com baterias. Vai sobrar muito pouco para você atingir a autonomia. Então, o hidrogênio é diferente. Não, o hidrogênio, você consegue colocar os tanques, ele ocupa muito menos espaço e te dá uma grande autonomia. E você o operador consegue ter o espaço suficiente para levar as malas, né? E no setor de carga também. Então,
veículos que têm uma autonomia necessária até 300, 350 quilômetros, vai usar bateria. Agora, para aqueles veículos comerciais que precisam de 800, 900, tem que ser hidrogênio. Acontece que o hidrogênio é uma tecnologia nova e muito cara, né? Então, é difícil. Se houvesse um entendimento que, olha, não tem similar nacional e a gente não tivesse que pagar os 35% de importação, ficaria muito mais viável, né, implantar essa tecnologia hoje. Então, ela já está no nosso radar, ela é também o foco, não só no Brasil, todo mundo, né? Tanto que as grandes marcas na Europa já estão fazendo toda a sua estruturação para hidrogênio. Por quê? Você precisa de autonomia e rapidez também, né, no abastecimento. A gente já falou, inclusive, aqui no Insights, em outro episódio, sobre o hidrogênio, né, como combustível, mas tem uma questão ali de distribuição, né, de recarga, vamos chamar assim, né? Isso ainda é um desafio? Isso é um desafio. E outra, você precisa, se é uma pegada verde, você tem que ter o hidrogênio verde, né? Você tem hidrogênio verde e cinza. O hidrogênio verde é aquele que a matriz é totalmente limpa. Agora, o cinza já não é. Então, isso é difícil hoje de fazer. A própria Unicamp tem uma empresa lá que saiu de lá, que eles montaram uma situação de usinas móveis de hidrogênio. Então, isso eu acho que vai ser uma solução legal para projetos, para a gente iniciar essa introdução de hidrogênio. Elétrico já foi bem sensível, né? Porque você tem uma indústria nacional toda montada para diesel. Imagina, mesmo que eles quisessem fazer uma transferência, é muito difícil você parar uma linha de montagem e falar, vou parar e mudar para elétrico. Não é assim, né? Então, por isso que há muita resistência no mercado. Mas a gente acredita que com o tempo isso vai passar. E hoje, o transporte de carga de larga distância e para pesados tem que ser hidrogênio. E Marcelo, quando você falou aqui, né, dos transportes de distância mais longa e que o hidrogênio se presta mais a esse tipo de transporte como combustível, e na questão do transporte de carga para caminhões, vocês também estão vendo aí o caminhão movido a hidrogênio? Não, hoje a Haiger produz tanto caminhões bateria como hidrogênio, né? Em todas as suas medidas. Então, óbvio que a gente vai introduzir o ônibus hidrogênio no Brasil, o caminhão a hidrogênio no Brasil, mas a gente está seguindo o tempo do Brasil na aceitação das tecnologias, né? A aceitação do elétrico dentro da operação urbana com os operadores foi bem difícil, desde 21 até agora. Mas porque havia uma resistência muito grande dos operadores de ônibus, principalmente. Puxa, como vai ser? Eu não sei se o ônibus é bom, se vai durar, se não vai, se é econômico ou não. E nesse período onde teve bastante teste, eles conseguiram, isso funciona. E na parte de caminhão também isso está acontecendo. Então a gente está seguindo conforme o Brasil vai aceitando. Brasil, tem operações a hidrogênio? Muitas empresas multinacionais que estão no Brasil já têm como meta colocar a eletrificação do transporte de frota de passageiro e também de veículos de carga. Então a gente já está começando a receber algumas solicitações para fornecimento de ônibus e caminhões a hidrogênio. E a gente vai atender isso, né? Mas a gente não vai fazer uma introdução do hidrogênio como foi feita a bateria, porque a gente vai querer respeitar o espaço do mercado. Entendi. A gente falou bastante aqui dos desafios e peculiaridades, né, do Brasil, um país continental, com sistema tributário, né, difícil de navegar. E vocês, como multinacional, vocês percebem muito essas diferenças de operações aí dos países, né? Quais são os principais desafios, tirando essa parte de tributação que a gente já comentou e essa introdução de tecnologias novas, né? Quais os principais desafios para a Haiger atuar aqui no Brasil? Olha, o desafio principal que eu vejo é aceitarem essa diferença de tecnologia que a gente tem,
né, do ônibus integral monobloco contra o ônibus que é produzido, que é a maneira que se consegue produzir no Brasil, né? Você tem uma Mercedes que tem um sistema integral na Europa, só que ele não consegue trazer para o Brasil. Então, hoje, a maneira de construir o ônibus, né, ela é de uma maneira de 1960, 1970. Então, e hoje nós mudamos, né? Você não anda num avião que você andava em 1960, sim, ou num carro, né? Porque o carro também é monobloco. Então, você vê a evolução do próprio carro nos crash tests, como o carro hoje é muito mais seguro. E essa evolução no ônibus também aconteceu. O ônibus se tornou muito mais seguro e eficiente da maneira feita integralmente, né? Então, hoje... Mas por que a gente não consegue ter o modelo integral aqui? Ou por que existe essa resistência? No passado, a gente até teve. A Mercedes, quando iniciou no Brasil, em 1955, ela trouxe para o Brasil toda a linha total de ônibus integral. Uhum. Acontece que, naquela época, e foi até 1986, quando a Mercedes decidiu fechar a fábrica de ônibus no Brasil. O que acontecia? Pelos motivos de você ter um sistema, a cidade não estar pronta, necessitar carros mais baratos, não melhores, mas mais baratos, era muito mais barato pegar um chassi de caminhão e colocar uma carroceria do que utilizar um ônibus integral. Enquanto na Europa nunca deixou de ser integral. Você pega uma Setra, uma VDL, uma MAN, uma Scania, a própria Mercedes, quando fazem ônibus, fazem de maneira integral. Aqui no Brasil, por essas razões, continuou-se nessa situação. E hoje, os fabricantes de carroceria que teriam a possibilidade de fazer o ônibus integral não têm o investimento necessário que suportasse fazer isso em um curto espaço de tempo. Porque a gente demorou tantos anos, desde 99, para construir o produto que a gente tem agora. Competir com o produto nosso agora, eles precisariam de tempo, investimento muito grande e uma estrutura fabril completamente diferente do que eles têm hoje. Hoje, 100% dos nossos veículos são imersos para tratamento de térmico, de tratamento de anticorrosivo. Isso custa milhões de dólares para você fazer, né? Então, há ainda uma diferença muito grande se você comparar o que a gente está fazendo aqui com o que se faz na China e na Europa também. Então, por isso que é complexo o problema, né? Esse é o nosso grande diferencial no Brasil, porque o Brasil sempre foi conhecido como um produtor desta solução e exportador dessa solução. Então, se você pegar hoje na América Latina, Chile, que é um dos principais mercados, tem quase 3 mil ônibus elétricos, 100% dos ônibus elétricos são monobloco integral. Colômbia também mais ou menos utilizou o sistema do Brasil, porque existe uma indústria de carroceria na Colômbia. Já verificou-se que o problema de peso é completamente importante para ser analisado. Porque as nossas vias aqui da cidade não estão preparadas para ter um volume de peso. Não suportam o peso, né? Então imagine você, hoje São Paulo tem 14 mil ônibus, pesando 13 toneladas. Imagina agora 14 mil ônibus com 18 toneladas. Então o que acontece? A rua vai... O asfalto cede. Claro, né? Então, é aí que está a diferença que a gente está trazendo para o Brasil, né? Você ter uma solução super moderna, super avançada, super segura, com o peso certo. Perfeito. Bom, infelizmente a gente está encerrando aqui a nossa conversa e a gente chega à nossa tradicional sessão aqui de dicas, né? Então a gente pede, Marcelo, aos convidados que compartilhem alguma dica cultural, um livro, filme, série, o que você quiser compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Olha, a dica que eu quero dar, que até todo mundo, vá para a China, né?
A questão de livros, de filmes. Agora, a experiência que a gente tem quando chega na China é uma coisa... Abre os olhos. Abre muito na questão cultural. Você vai entender que eles estão bastante avançados, tanto na parte de cultura, como na parte de estilo de vida também, porque é muito moderno, né? Você chega, por exemplo, Suzhou, que é uma cidade industrial. É onde vocês têm um centro de treinamento, inclusive. É a fábrica, as fábricas, né? Inclusive, a gente tem uma fábrica, a Higer é a única fábrica de ônibus na China que tem um convênio estratégico com uma empresa europeia, que é a Scania. Então, hoje nós temos uma grande fábrica produzindo Higer, mas temos uma fábrica com a Scania também. Então, é uma cidade de 12 milhões de habitantes, que parece pequeno para eles lá, né? Mas você olha a parte de cidade como estrutura, você parece que você está em 2050, né? Sabe aqueles filmes do futuro? Sim. Então, é a dica que eu dou: vão à China, visitem a China. Muito bem. Miles, o que você compartilha hoje com os nossos ouvintes? Olha, é engraçado você ter falado da China, porque eu ia mais ou menos para o mesmo sentido, né? Eu acho que visitar a China, não só visitar a China, mas ler sobre o mercado de automóvel, leves, pesados. Eu acho que a tecnologia na China realmente ela está muito avançada, e para quem não tiver oportunidade de ir, que pesquise, porque realmente o futuro lá está mais avançado do que aqui. Eu presenciei, me adiantando um pouco aqui, eu presenciei essa evolução, porque quando eu fui em 2004, a China já estava um pouco melhor. Mas de 2004 a hoje, você chega, a rapidez com que eles fazem os investimentos, as construções de estradas, aeroportos. Em 2004, eu tinha que viajar muito de carro, porque não tinha aeroporto, não tinha trem-bala, né? E agora, qualquer lugar você vai, tem trem-bala, tem aeroporto. É muito, muito legal. Super conectado. Muito bem, este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com o diretor de vendas da Higer para Américas, o Marcelo Barella. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Insights. Obrigado a vocês. Queria agradecer também a André Miles, superintendente sênior do Bradesco Corporate. Miles, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. E o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga nosso perfil por ali, envie sua pergunta nas mensagens. Acompanhe o podcast pelo Insta e fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!